Bom, antes de tudo, graça e paz às irmãs. É com muita honra que eu recebi esse convite. Não é nada fácil, né? Não é nada fácil carregar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus, principalmente porque a gente sabe que é uma palavra que pode trazer vida e que também pode trazer morte se não for ministrada com temor. Então, é uma responsabilidade imensa estar aqui, é uma responsabilidade imensa trazer uma palavra para vocês, e é uma honra imensa participar dessa reunião com mulheres tão graciosas, tão virtuosas, e que Deus possa nos abençoar nessa tarde. Amém? A palavra que eu trago hoje está em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E, assim, é um versículo curto, mas que fala muito para nós, porque nós precisamos sim estar enraizados na palavra, nós precisamos sim estar ligadas nessa palavra, porque ela é o que nos conduz todos os dias. Nós precisamos de Deus todos os dias. Nós precisamos estar nele todos os dias. E nós precisamos levantar muros espirituais para que a nossa casa seja protegida, para que a nossa família seja protegida, para que os nossos passos sejam guiados, para que em tudo nós possamos colocar Deus em primeiro lugar. Não é fácil no mundo de hoje você ser cristã e você viver a fé, porque muitos em volta te julgam, te condenam e até te crucificam, né? Com o perdão de usar essa palavra, né? Até te crucificam. Por quê? Porque eles não entendem a força que é viver em Cristo. Eles não entendem a intensidade que é viver esse amor, viver nesse amor, estar nesse amor. Mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que sem ela nós não conseguimos ir para lugar nenhum. Nós sabemos que sem ela nós não somos nada. Nós sabemos que sem ela até o lavar a louça, que parece uma tarefa simples, pode não acontecer, porque a nossa dependência é contínua. A nossa dependência de Deus é contínua e o favor dele sobre nós também é contínuo. E nós agradecemos muito ao Senhor por isso. E como mulheres cristãs, conhecedoras da palavra, eu digo que muitas vezes o nosso chamado ele pode ser silencioso aos olhos do mundo, mas ele é muito barulhento nos céus. Por quê? Porque a nossa fé, ela pode mover montanhas. A nossa fé, ela pode edificar a nossa casa. A nossa fé, ela pode trazer vida aonde antes havia morte. E aqui, o escritor da Epístola aos Hebreus fala, né? A gente não sabe ao certo quem escreveu, não podemos dizer que foi Paulo ou se foi alguém próximo dele, né? Mas nós sabemos que ele, antes dele citar esse versículo aqui, ele fala de várias passagens do Antigo Testamento que nos faz conhecer o poder de Deus sobre a nossa vida, que nos convida a conhecer esse Deus e nos convida a nos entregar a Ele. E essa entrega tem que ser algo contínuo, essa entrega tem que ser todos os dias, essa entrega tem que ser de dentro para fora. Para quê? Para que todos possam ver essa luz que há em nós, essa luz que nos resgatou das trevas, essa luz que nos tirou da escuridão de um caminho tortuoso, mas que nos trouxe vida. E essa vida que habita em nós, ela tem que quê? Tem que transparecer, ela tem que ser vista por aqueles que nos olham, ela tem que ser vivida. Para quê? Para que outros também possam querer essa graça, para que outros também possam andar por essa graça, para que outros também queiram viver na presença de Deus, que é uma presença maravilhosa. E nós sabemos que sem ela nós não vivemos. E nós temos que mostrar para os outros que essa graça é o que nos basta, que é ela que nós devemos buscar todos os dias, não só por nós, mas pela nossa família, mas pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos. Por quê? Porque sem Deus nós não somos nada.
E nós precisamos estar enraizados nessa palavra. Para quê? Para que nós não nos desviemos dela, para que nós não negligenciemos esse chamado que o Senhor nos dá, e para quê? Para que nós não vivamos de acordo com o nosso próprio entendimento, que é o que nos faz errar, que é o que nos faz tropeçar, que é o que nos faz sair da presença de Deus. E nós precisamos dessa presença. E nós precisamos buscar essa presença todos os dias. Nós precisamos estar nessa presença todos os dias. Nós somos mulheres, muitos dizem que nós somos frágeis, mas eu acredito que Deus nos chama não é por acaso. É porque ele vê em nós uma força que não há no sexo oposto, que não há nos homens, uma força que é inexplicável. Por quê? Porque se nós somos capazes de gerar filhos, de educar filhos, de criar eles com tantas responsabilidades que são jogadas sobre nós, e a gente cria de uma forma assim tão dedicada e de uma forma tão surpreendente que nem mesmo a gente explica, porque às vezes a gente passa por coisas que que a gente não entende, né? A gente não entende, não sabe explicar, mas a gente passa. E passando por isso, a gente vê, né, que tudo tem um propósito, que tudo, Deus está ali em todos os momentos, nos guiando, nos abençoando, nos dando entendimento, nos fortalecendo, nos mostrando saídas aonde não havia. E assim, eu tenho um testemunho vivo dentro da minha casa, né? Porque antes de eu conhecer ao Senhor, ele me chamava e eu rejeitava. Ele me dizia, venha, e eu dizia, não, Senhor, eu não vou. Ele dizia, venha que eu quero você, e eu dizia, não, Senhor, eu não tenho entendimento, eu não tenho ousadia, eu sou tímida demais para enfrentar o mundo, eu sou devagar demais para enfrentar, né? Porque a gente sabe que as pessoas elas batem de frente com a gente, elas questionam a nossa fé, elas dizem: não, você abandonou aquilo que os seus pais te deram, você abandonou aquilo que você foi educada. E assim eu dizia: não, Senhor, isso não é para mim, porque eu não tenho força para enfrentar. Mas aí, né, o meu sonho era ser mãe. E quando eu engravidei, já estava com uns 6 meses de gestação, mais ou menos, e ainda eu não tinha escolhido o nome do meu filho. Eu sabia que era um menino e vinha vários nomes na cabeça, mas eu não tinha ainda ideia de qual seria. Aí, numa noite, eu ainda estava fazendo faculdade, né? Passei a noite toda estudando 1 milhão de livros em cima da cama, e eu ali, perdida entre os livros, né? Acabei dormindo em cima dos livros. Mas eu tinha um hábito, mesmo não sendo cristã, mesmo não sendo evangélica, mesmo não tendo o hábito de falar com Deus como eu falo hoje, de conhecer a Deus como eu conheço hoje, mesmo não sabendo desse processo todo que a gente vive hoje. Antes de dormir, eu tinha um hábito de ler um versículo. Eu lia um versículo, deitava e dormia. Nesse dia, eu estava tão cansada, tão sobrecarregada de tanto que eu já tinha lido, de tanto que eu já tinha escrevido, que eu dormi, por cima dos livros mesmo eu dormi. Acordei na madrugada desesperada, como se tivesse faltando algo em mim. Como, eu não sei explicar. Eu acordei desesperada. Eu disse, eita, e o que foi que eu deixei de fazer? Aí eu levantei, fui na cozinha, pensei que tinha deixado alguma coisa ligada, algum fogo ligado, a geladeira aberta, alguma coisa assim do tipo, mas não era. Voltei para a cama, arrumei os livros e lembrei que eu não tinha lido a Bíblia naquele dia. Dormi sem ler. Aí eu li um versículo que estava lá em Lucas, que falava, né, que aquele que não abandona as coisas do mundo por amor a ele, não é digno dele. Ali ardeu no meu coração, né? Eu entendi que Deus estava me chamando, mas mesmo assim eu recuei e eu disse, não, Senhor, eu não vou. Eu não tenho a coragem de enfrentar os meus pais, de dizer para eles que eu estou negando a fé que eles me ensinaram a ter, porque a fé deles era diferente daquilo que a gente aprende na palavra. Aí eu disse, mas eu entrego o meu filho ao Senhor. Faz nele o que tu quer que eu faça. Que ele seja o teu servo e eu vou apoiar ele em qualquer decisão que ele tomar a respeito da tua palavra. E dormi. E quando eu
acordei, não, eu dormi e sonhei, né? E Deus me deu ali o nome do meu filho. E Deus disse, ele vai se chamar Gabriel. Ele vai se chamar Gabriel. Aí no outro dia, né, eu questionando ao meu marido, aí eu disse, tu já tem ideia de qual nome nós vamos colocar nesse menino? Aí ele sugeriu vários nomes, vários nomes. Aí ele dizia Pedro Vitor, João Pedro, vários nomes lindos, nomes lindos. Aí eu disse, tá bom, você pode escolher qualquer nome que você quiser. Mas o nome Gabriel vai ter que ter, nem que seja o último nome depois do último sobrenome. Mas o nome Gabriel tem que ter. Aí ele disse, não, então escolhe um nome que combine com Gabriel. Aí eu escolhi, ele escolheu o Victor, né, que ele queria Pedro Vitor, e eu queria Gabriel. Aí o nome do meu filho se chama Vitor Gabriel. E ele é um testemunho vivo do amor de Deus na nossa vida. Através dele, Deus me fez conhecer mais a fundo o amor dele, porque ele nasceu com uma doença rara, chamada cistinose. Ele nasceu com uma doença rara e, assim, o testemunho de vida dele, até os 2 anos de idade, era 15 dias em casa, 15 dias no hospital. 15 dias em casa, 15 dias no hospital. E eu costumava assistir pela TV alguns programas que ministrava a palavra. E uma vez eu disse ao Senhor que eu queria estar naquela congregação. Eu não sei se as irmãs conhecem, né, o Show da Fé. Eu assistia muito, eu assistia com ele, com o Gabriel. Aí um dia eu assistindo em casa, aí eu disse ao meu marido, né? Eu disse, olha, eu quero ir para uma igreja como essa aqui. Tu sabe se aqui tem? Eu morava na cidade do Crato, eu não conhecia bem a cidade, mas ele morava lá há mais tempo, ele já sabia mais ou menos onde ficava tudo. Aí eu perguntei a ele onde que ficava, se ele sabia se tinha essa igreja lá no Crato. Aí ele disse, não, essa igreja aí eu nunca ouvi falar. Eu sei que existe a igreja Universal, e lá tem culto de cura na quarta-feira. Vai lá com o Gabriel. Eu disse, tá bom, eu vou. Aí eu saí de casa, né, no domingo. Eu não fui na quarta-feira, porque eu tinha medo de ir na quarta-feira. Aí eu disse a ele que no domingo ele ia comigo. Aí no domingo, aliás, no domingo eu me preparei para ir, a gente já tinha combinado que ia, me preparei para ir, em cima da hora ele disse que não ia. Ele falou para eu ir na quarta-feira com o Gabriel. Aí eu disse, tá bom, você pega um táxi e vai com ele, depois volta de táxi, dá certo. Aí eu, tá bom. Na quarta-feira, eu saí de casa para ir para essa igreja, né? O endereço que eu conhecia dessa igreja ficava próximo a uma praça, né? Eu saí de casa, de táxi, fui nessa praça, né? Pedi para o taxista parar lá de frente, aonde era o prédio da igreja. E chegando lá, quando eu olho para cima, que eu vejo a placa que tem lá, não era mais uma igreja, era uma loja de móveis. Aí o coração tremeu, o coração tremeu. E eu disse, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? Eu não sabia andar direito na cidade, né? Aí, em pensamento, eu disse: Senhor, eu saí de casa para ir para uma igreja. Então, a primeira igreja que eu ver aberta, eu entro. Aí saí andando, aí dei de cara com uma igreja, né? Estava aberta, mas não era uma igreja evangélica, era uma igreja católica. Aí eu parei de frente, né? E, assim, pensamento mesmo, eu disse que a primeira igreja que eu visse aberta, eu entrava, então eu vou entrar. Tinha alguns degraus para entrar, eu tentei entrar, coloquei um pé no primeiro degrau, o outro pé no segundo degrau. Já no terceiro degrau, o pé não saiu do lugar. O pé não saiu do lugar. Aí eu olho para ali, para dentro daquela igreja, e eu não vejo ninguém, eu só vejo um clarão e aquela imagem de céu, de nuvens, e uma voz ecoando, mas eu não entendia nada. Aí eu desci o degrau e disse: Não, não foi para essa igreja que eu vim. E como que, tomada pelo Espírito, eu saí andando por uma rua que eu nunca vi, uma rua escura, um pouco escura, esquisita, né? E eu com medo, mas eu disse, Senhor, me leva, porque eu não sei para onde eu estou indo. E eu saí andando e quando eu vi um espaçozinho pequeno mesmo, aberto, aí eu fui até lá, entrei, estava começando um culto. Entrei, sentei nas cadeiras assim, mais ou menos na metade, no meio da igreja, sentei lá com o Gabriel.
e comecei a louvar um louvor que eu nunca tinha ouvido, mas eu acompanhei do começo ao fim, não entendi como. Ouvi a palavra, saí dali renovada, renovada. Cheguei em casa, esperei meu marido chegar do trabalho, que ele trabalhava à noite, e contei para ele, né, que eu tinha ido, que tinha sido bom e que eu queria ir de novo, que no domingo ele ia comigo. E no domingo a gente foi. E para a honra e glória do Senhor, quando eu chego lá de frente ao prédio onde eu tinha entrado naquela quarta-feira, estava lá escrito o nome da igreja que eu disse que eu queria ir. E assim, ali eu entendi, né, que Deus já estava com propósito na minha vida, na vida de Gabriel, e ele nos chamou, ele nos guiou, ele nos alimentou e ele nos fez crescer na fé. Hoje o meu filho tem 17 anos, hoje ele tem 17 anos, e assim, quando as pessoas me perguntam, né, qual é a idade dele, eu sempre digo que ele tem 17 anos de vitória, porque cada dia é uma vitória. Nós vencemos todos os dias. E para quem dizia que ele não ia passar dos 2 anos de idade, ele está aí com 17, prestes a fazer 18. Glória a Deus. E está firme e forte com a graça de Deus. E, e assim, eu só quero dizer, irmãs, que quando Deus tem propósito, ele não desiste da gente. A gente pode dizer não, mas ele vai ali insistindo e dizendo: é a minha graça que te basta, é a minha palavra que te conduz, é o Senhor que nos leva, que nos direciona, que nos faz caminhar, que nos faz prosseguir e que nos faz chegar aonde Ele quer que a gente chegue e não onde a gente quer chegar, porque nós não estamos aqui por nós nem para nós, mas por Ele e para Ele, e que toda a glória seja dele sempre, não nossa, e que nós, como mulheres, como cristãs, como mães, como esposas, que nós possamos sempre usar a nossa força, que é a oração, que é o conhecimento da palavra, que é o direcionamento do Senhor. Para quê? Para que a nossa casa continue erguida, para que a nossa família continue de pé, para que os muros de proteção estejam sobre a nossa casa, estejam em volta da nossa família. Para quê? Para que o inimigo não possa minar, para que o inimigo não possa destruir aquilo que o Senhor nos deu. E eu creio que, assim como eu, vocês também têm vários testemunhos de vitória, e que esses testemunhos não parem por aqui, que a nossa fé seja edificada todos os dias, que a nossa fé seja alimentada todos os dias, e que a palavra de Deus nos guie todos os dias, e que nós estejamos firmadas nela todos os dias. Sim, por que que eu repito todos os dias várias vezes? Para que a gente não esqueça que é todos os dias que a gente precisa do Senhor. É todos os dias que a gente precisa buscar ao Senhor. E é todos os dias que a gente precisa estar no Senhor. Porque sem Ele, nós não somos nada. Sem eles, nós não chegamos a lugar nenhum. Amém? E é isso. E o que eu deixo para as irmãs é isso: é orar sem parar, é estar na presença de Deus sem cessar, é estar em temor e em verdade todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós somos obras do Senhor, nós somos filhas do Rei, e é nisso que a gente tem que pensar, e é para isso que a gente tem que viver. Amém? Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite, espero que alguma coisa tenha tocado no coração de vocês e, e é uma honra estar aqui com vocês e que Deus abençoe cada uma com graça, com paz, com alegria que vem do céu. Amém?